uma coisa que eu prego muito, porque eu trabalhei com muitas, acho que estava conversando um pouquinho dos bastidores, né? Muitas ferramentas, e isso tem a ver também com o cliente, porque às vezes o cliente ele entra em contato por telefone, vamos supor, ele vai entrar em contato com uma empresa e essa empresa ela tem três canais para contato: e-mail, WhatsApp e telefone. Às vezes você manda um e-mail. Aí quando você vai lá e entra em contato pelo WhatsApp, você tem que repetir toda a história que você falou pelo e-mail. Então não existe uma integração, não existe busca para o histórico. Isso pode ser frustrante, porque dependendo né, a gente fala do esforço que o cliente faz, né? Que até tem empresas que fazem essa métrica, se não faz é legal fazer, que é o esforço do cliente. Quanto que o cliente se esforça para resolver um problema na sua companhia? E aí tem que ser zero, tem que ser o mínimo possível. O cliente, quando ele entrar em contato uma segunda vez, independente do canal que seja, ele tem que ter, o analista ele tem que ter um histórico para que não seja uma repetitivo. E eu percebo que ainda existem muitas empresas, por exemplo, que tem empresas que têm 5 ferramentas, uma para ligar, uma para e-mail, uma para o WhatsApp, então deve ser uma loucura, porque são lugares diferentes, então se uma ferramenta não funcionar, tem que entrar em contato com outra. Então imagina a cabeça de um supervisor, de um gestor, ter vários lugares para entrar, fora o analista que vai ficar com várias telas abertas ali, né? E muitas vezes são times diferentes que atuam por canal, porque aí para mim é o pior, assim. O que acontece quando você não tem um canal unificado, né? Ou uma esteira unificada? Cada área e cada pessoa entende um pedacinho da jornada do cliente, mas ninguém entende o todo, ninguém entende a trajetória dele inteira e ninguém consegue compreender dele o problema dele do início ao fim. Então a gente fica com histórias fragmentadas, né? E aí isso é um grande problema, porque, como você bem comentou, o cliente ele não tem que se esforçar para conseguir um atendimento. Isso é o mínimo que o cliente espera, é ser bem atendido. Então, esse é um ponto de diferencial de várias empresas, é ter um atendimento excelente, excepcional. E a gente consegue isso é factível de ser atingido, desde que a gente tenha a história inteira do cliente sendo contada em um único lugar. Assim, eu não posso ter histórias fragmentadas e fazer com que o cliente me conte o problema dele todas as vezes que ele me ligar por canais diferentes. Nossa, isso não dá. Então, eu acho que esse é um ponto também da inteligência artificial que entra ali nesse cenário para conseguir dar esse contexto para os agentes ali que estão na ponta, né? Mas ter um lugar em que todas essas informações elas são guardadas é primordial, assim, eu não vejo como fazer diferente. Sim, eu percebo ainda que existe resistência em algumas... Tem empresas grandes, que eu tenho conhecimento, que ainda utilizam... Não, eu vou piorar um pouco a situação, tá? Tem empresas grandes que elas usam celular ainda, que é dividido para mais de uma pessoa para atender uma demanda. E olha a gravidade, se você tem uma empresa e faz isso, então começa a rever, porque olha a gravidade. Primeiro, imagina para um líder controlar o aparelho telefônico dos seus funcionários. Exato. Outra coisa, imagina se uma pessoa, ela tá brava com a empresa, ela vai lá e apaga o histórico. E outra, né, o WhatsApp você pode, sem querer, tá, gente, não falando que a pessoa vai agir de má fé, ela pode apagar uma mensagem, arquivar uma mensagem. E às vezes é uma consulta médica, às vezes é algum tipo de atendimento de urgência. Então já pensou você depender de uma pessoa e se aquela pessoa falta ela leva o celular? Como é que o líder vai conseguir dar continuidade? Então assim, é uma coisa muito grave, né? Então eu entendo que eu pego muito isso que você falou. As empresas precisam, a questão de tecnologia não é mais, lógico, sabendo usar ela bem, né? Sem sacrificar o humano, ela não é mais opcional. Ela agora é obrigatória. Exato, é obrigatória. Né? Com certeza. E quem não seguir esse roteiro aí que está sendo dito, fica para trás. Já está para trás, né? Quem já não usa, né? Exatamente. E aí esse é o ponto. A gente tem que ter dados e segurança para atender o nosso cliente. Esse cenário que você comentou de ter um WhatsApp único que passa de mão em mão, isso além de ser terrível para a experiência, ele não é seguro. Eu venho de uma empresa de segurança de dados, né? Então lá a gente frisa muito e preza muito pela segurança, né? Então, esse é um cenário terrível, assim, não façam isso. E eu queria, eu sempre falo, né? A conversa está muito boa, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas um conselho, né, para os empresários que estão nos assistindo, acho que seria 2 conselhos que eu pediria. Uma para os empresários, CEOs das empresas, e outra para o funcionário mesmo, né? Então eu percebo, né, que principalmente o público, a maioria das pessoas é um público feminino, e a gente já trouxe CEOs, gerentes, diretoras, e eu percebo que sempre tem alguém que se inspira, né? Querendo ou não, vai ter gente que vai ver aqui e vai se inspirar em você. Olha o tamanho da responsabilidade. Já pensou uma pessoa chega lá, uma analista como você foi, ela fala, poxa, eu queria ser
uma gerente queria tomar conta da parte operacional, de melhoria contínua, enfim. O que você daria primeiro para conselho para o empresário que tem lá um processo, que ele pode melhorar o processo, e segundo para uma pessoa aí que está te vendo, que conselho você daria? Eu acho que primeiro para o empresário ali, eu vou citar de novo o que eu comentei no começo aqui do nosso bate-papo, mas que eu acho que é de suma importância. A excelência operacional, ela não pode ser só sobre processos, ela é sobre pessoas. Então, são pessoas melhorando processos para outras pessoas. A gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente começa a cortar custos e reduzir coisas que no final vai fazer mal, né? Vai fazer mal para a experiência do cliente. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não se esqueçam ali que vocês estão lidando com pessoas, e pessoas têm suas particularidades. E o outro ponto é a gente precisa estar ligado à tecnologia. Então, a tecnologia hoje é primordial. Uma empresa ela tem que ser estruturada a dados, voltada a dados, olhando para dados, e nunca para achismo, né? Eu acho que esse é um outro ponto importante. E por último, eu acho que olhar para o mercado é muito importante. Então a gente precisa sempre estar olhando para o mercado, olhando tendências. A gente vê muitas tendências aí, eu vejo várias para os próximos anos. Então pensar no mercado e como o mercado está atendendo o seu nicho de clientes é muito importante. E personalizar cada vez mais a experiência do cliente. Eu acho que essa é a chave para o futuro. É a gente cada vez mais personalizar a interação com o cliente e fazer com que o cliente seja de fato ouvido. Ele precisa se sentir ouvido e acolhido dentro de qualquer atendimento. Então, acho que esse é o mais importante, assim.